muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live, um Conexão Centelha, muito maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre altar. Boa tarde, Marília. Pessoas, Oi, Mara, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre altar, tá? Como montar o seu altar, o que precisa ter no altar, para que serve um altar. E a gente vai entrar um pouquinho aí também nos rituais, né? Como que a gente pode alimentar, continuar alimentando o nosso altar, ritualizar nele muitas vezes. Vou dar algumas sugestões aqui para vocês. E essa live, ela não vai ficar salva aqui no Instagram, tá? Ela vai depois para o YouTube. Então, se você está vendo no YouTube essa live gravada, tá? Ela acontece ao vivo no Instagram, às sextas-feiras, às 13 horas. Então, se você quer curtir ao vivo, esteja às 13 horas no Instagram, @centelhajapamalas, tá bom? Pra você que tá vendo no YouTube, ela já aconteceu. Boa tarde, pessoas! Bem-vindos e bem-vindas! Olha, de Curitiba, Andréia, Aline, amada, seja bem-vinda, oi Maro e Patrícia, boa tarde. Gente, esse é um tema muito interessante, assim, que eu nem imaginava que tinha tanto interesse a respeito. Eu fiz a minha breve colinha aqui para não esquecer de passar por nada, mas eu quero deixar aberto aqui também para caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, tá bom? A gente vai fazendo esse bate-papo aí, uma coisa bem gostosa, bem leve. Então, altar, né? A Aline já mandou um coraçãozinho Japamala. A Aline entrou recentemente no meu curso de Japamala. Oi, ó, de Sorocaba, que legal! E por que eu entro um pouco nesse tema, né? Porque o altar, ele tá bastante relacionado... Ah, o meu gato, estão ouvindo? Ele tá ganhando papelão aqui. Ele tá bastante relacionado a espiritualidade, né? A gente já vai entender por quê. E muita gente, eu acabo entrando nesse assunto porque o altar, ele pode ser um local para consagrar o seu Japamala, né? Eu não vou entrar em consagração hoje, mas para vocês terem uma ideia que assim, que a consagração do Japamala é um dos rituais que a gente pode fazer no altar. Então, o altar, gente, nada mais é do que um espaço sagrado, né? Um espaço na sua casa que você vai escolher para que seja ancorada energia, que seja ancorada energia de conexão. Então ali você vai poder fazer suas meditações, você pode fazer os mantras com o seu Japamala, você pode ritualizar dentro das lunações, ou seja, quando a lua vai se modificando, você pode, enfim, fazer qualquer meditação, conexão, oração, intentos, rituais, tudo nesse altar, né? Ele vai ser aquele local, aquele espaço ali destinado a isso. Então vamos imaginar aí, né, que você ganhe um presente, que você ganhe um objeto, um quadro ou uma estatueta, né? Oi, Cristiana, oi, Thiago, oi, Polly. Alguém mais falou aqui também, ó. Ah, de São José dos Pinhais, olha que legal. Legal, gente, pessoas de vários lugares, né? Muito bom. Então, digamos que você ganhe um objeto, um presente de alguém muito querido, alguém que você considera muito, 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 muito especial, né? E aí você vai querer colocar aquilo ali, e você gosta, né? Porque às vezes a gente gosta muito da pessoa, mas o presente não agrada tanto. Mas digamos que você ganhou ali um objeto, um presente, um quadro, uma estatueta de alguém que você gosta muito, que você considera demais, né? E aí você vai o quê? Você vai escolher um lugar, um espaço na sua casa para colocar aquilo, né? Então uma parede, um lugar que você goste de olhar sempre, que te lembre, né? Que você esteja sempre passando por ali para te lembrar. Ou vai colocar numa cômoda mais alta, alguma coisa assim que esteja em destaque. Então o altar, gente, ele vai destacar aquilo ali que você quer representar como algo divino, algo sagrado, algo espiritual para você. Então, vai ser assim a materialização de alguma forma do seu espírito. Então, o seu espírito é o que você ganhou aí quando você veio pro mundo. Você ganhou um corpinho e dentro dele um espírito, e você vai fazer aí uma honra, né? Você vai dar um lugar de honra para o espírito e para o seu espírito. Então é aquele espaço sagrado e espiritual.
No entanto, como um espaço, né, ele tem ali muitos elementos concretos que você pode palpar, que são palpáveis. Então, o altar, ele também é a materialização dessa espiritualidade em você e na sua casa. Então, isso também é um ponto importante, né? Ele é a materialização da espiritualidade. E a espiritualidade, gente, inclusive na minha visão, na visão que eu abordo aqui no Centelha Japamalas, ela é livre, ela não precisa estar relacionada a uma religião, ou uma instituição, ou uma filosofia específica. Você pode seguir uma religião, uma filosofia específica, ter um altar específico com tudo isso, ou não. Entende? Então, se você não tem, se você não está ligado a nenhuma religião, você também pode ter um altar, porque o altar está relacionado à espiritualidade. E a espiritualidade, na minha visão, é livre e deve ser independente e cada vez mais autônoma. Como autônoma? Não no automático. Autônoma de você fazer por si. Então, quanto mais você alimentar essa espiritualidade de uma forma que aquilo faça sentido pra você, que tenha conexão com o que você sente, com o que você intui, melhor é. Então, por isso, o altar também não deve ser algo com regras muito fechadas, para que você fale, nossa, não tem isso, então não é o altar, né? Então, ele deve ser livre para que você vá alimentando conforme também as suas crenças, conforme o que ressoa mais com você, tá? E, inclusive, se você já tem uma religião, segue alguma religião, os elementos dessa sua crença podem estar ali também no altar, tá? Então, outra coisa legal de falar do altar é que ele é essa extensão. Se você tem uma religião, se você segue algum culto fora da sua casa, em algum templo, né? O altar, ele pode ser essa extensão desse espaço sagrado também. Então, você não precisa ir lá. Por isso que eu acho que a espiritualidade, ela dá essa autonomia de expressão do que você acredita como divino em você. Porque você não vai precisar ir até lá para fazer a sua oração, você não precisa ir até lá para ritualizar ou para emanar alguma coisa. Claro que um espaço sagrado como uma igreja, um templo, tem uma força muito grande, né? Tenho certeza que todo mundo já entrou numa igreja, né? É um ambiente altamente cenográfico, né? E eu falo cenográfico na maior, na coisa mais bonita da palavra, assim, porque você entra e aquilo ali tá montado para que você se sinta de uma forma, né? Então, eu como diretora também, teatral e estudiosa de direção de cinema, quando você monta um ambiente, aquilo ali é para que as pessoas sintam alguma coisa ao visualizar ou ao estar dentro daquilo. Então, um aroma, né? Quando você entra na igreja tem o cheiro daquele incenso, né? Que é queimado. Você tem um eco da sua voz, ou seja, tudo que você diz ali aparece, aumenta, né? Você não tem como você falar baixinho, né? Isso tudo, gente, são representações daquela crença, daquela visão da divindade dentro daquela religião. Então, você entra na igreja, você fala, não tem nada que fuja aos ouvidos de Deus, né? Tipo, é meio isso que tá querendo dizer. Tipo, cada coisa, mesmo que você fale baixinho, aquilo ali vai ressoar. Tudo ressoa muito mais. Tem um pé direito muito alto, ou seja, aquilo é verticalizado, né? É alto, a gente se refere a algo que está nas alturas, que está acima, né? Que é divino. E toda a estrutura é grandiosa, né? Você não vai ver uma miniatura de um santo ali, você vai ver tipo um santo muito grande, muitas vezes do seu tamanho quase. Então é tudo grandioso, né? E lá também na própria igreja você vê o altar, né? Que é aquela bancada, aquela coisa mais alta que tá sempre alimentado, sempre tem uma velinha, sempre tem uma flor, né? Então é a mesma coisa que você vai fazer na sua casa, você vai trazer esse espaço ao qual você vai se referir, né? Para praticar a sua espiritualidade, para praticar a sua devoção dentro da sua casa, né? Então, nada mais é do que isso. A parte legal é que você vai poder escolher o que tem lá, você vai poder fazer de uma forma muito simples e muito intuitiva. Então, o que precisa ter no altar? Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui que eu queria dizer.
Podem ir perguntando já também se vocês tiverem alguma coisa, tá bom? Dando oi aqui pras pessoas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Lembrando que essa live depois vai ficar salva no YouTube, tá? Por motivos técnicos eu salvo aqui, porque eu não sei salvar direto lá, tá, gente? Então eu salvo aqui, ela fica, sei lá, tipo 1 dia, 2, aí depois eu ponho lá no YouTube, tá? Pra você que não conhece ainda meu canal no YouTube, Centelha Japamalas. Tem outros conteúdos lá também, inclusive Japamalas e mais de espiritualidade. Vamos lá, o que não pode faltar no altar? Existem muitas linhas, né, de crenças e tudo mais, mas uma vertente, né, que eu bebo bastante, que eu entendi da forma como eu montei no altar, o meu altar, são os 4 elementos. Então, os 4 elementos são aqueles, como é que eu posso dizer? Aqueles itens, né, aqueles itens principais ali que não podem faltar no seu altar. Por quê, gente? Porque a espiritualidade livre, como eu falo, né, e tem muita gente também que chama de bruxaria, né, de magia natural e tudo mais, que é a espiritualidade, ela contempla os 4 elementos. Então, tudo que tem no universo, tudo que tem na natureza, tem os 4 elementos. Então, ali vai ser aquele pilar, aquele ponto em que você vai concentrar os 4 elementos. Então, para cada um dos elementos, você vai representá-los de uma forma, com algum item que represente os 4 elementos. Então, quais são os 4 elementos? Terra, fogo, água e ar. Então, basicamente, você vai ter isso no seu altar, os 4 elementos. E eu já vou dar aqui ideias e sugestões para vocês de como vocês podem trazer esses elementos para o altar. Então, pode ser um banquinho, pode ser um puff, né? Qualquer coisa ali que seja uma superfície plana, que você consiga colocar as coisas, tá? Alguns puffs, eles são muito fofos, né? Eu falo porque aqui em casa tem uns puffs que são mais retinhos, assim. Então, pode ser uma banqueta, pode ser qualquer superfície plana. Pode ser um cantinho na sua penteadeira, uma parte da sua cômoda, tá? Pode estar no quarto, sim. Já me perguntaram isso, pode estar no quarto, o altar? Pode sim. Inclusive, concentrando essa energia no seu quarto, você vai potencializar, por exemplo, o seu sono. Então, o seu sono vai ter muita interferência, digamos assim, espiritual. Você pode ter muito mais sonhos lúcidos, você pode receber muita intuição durante a noite, né? E aí só a dica, assim, é que você não coloque nada muito estimulante no seu altar se ele estiver no quarto, porque isso pode atrapalhar o sono, a calma, né? Então, elementos amarelos ou cristais que estimulam muito, né? Cores vivas e vibrantes como o amarelo, o vermelho, ou você evita no quarto, né? Ou você pode também, peguei essa sugestão essa semana estudando aqui pra live, você pode cobrir na hora de dormir, não porque tenha algo ali que não possa, né, chegar até você, não, mas você pode, para você evitar esse estímulo, caso tenha esses elementos, tá? Caso você não sinta de fazer isso, e é sempre assim, o máximo do termômetro de fazer ou não sentiu de fazer? Faz, não sentiu, não faz, tá? Basicamente isso. Se você tá ali sentindo a energia dele super delícia, deixa ele vibrando ali, não tem problema nenhum, tá? Caso você sinta só. Então, esses 4 elementos que provavelmente vocês vão ter em casa, né? Então, uma superfície plana num cantinho da sua casa, você pode cobrir essa superfície plana com um tecido ou não, ou se a superfície já for de ou de um material, ou de algo que você gosta, pode ser desse jeito mesmo. Elementos estimulantes, exatamente. Às vezes vela vermelha. Então, Mara, exatamente isso, vela amarela. Para dormir, ela vai emanar algo mais de luz, é uma coisa solar, atividade, energia, né? Essa coisa mais vibrante. Então, pode ser que interfira aí um pouco nesse momento de relaxamento e tal, né? Agora pensa comigo, se você, por exemplo, colocar uma vela de uma outra cor, aí não tem problema. Outra coisa que eu indico muito, gente, isso vocês já devem saber, mas é sempre bom falar. Tudo que você for acender, né, vela, incenso, você apaga antes de dormir, tá bom? Isso em qualquer ponto da sua casa,
Porque pode bater um vento, pode um animalzinho bater, pode qualquer coisa acontecer e derrubar e pode causar um acidente, pode começar a pegar fogo. Então, quando você estiver ali fazendo o seu ritual, você pode manter sua vela acesa e tal. Depois você ou apaga, né? Ou você, se você for ficar o dia todo em casa, deixa ela lá queimar, porque vai estar sob a sua supervisão. Então, lembrando disso, né? Cuidado com a segurança aí. E esses elementos, eles também não precisam ficar acesos o tempo todo no seu altar, eles vão ser ali uma representação. Então, depois que você encontrou sua superfície, o cantinho da sua casa, ou cobriu ou não, aí você vai começar a colocar as coisas. Vamos começar pelo elemento que está no número 1 aqui, do meu top 4, 4 elementos, só tem 4, top 4, o primeiro que está aqui é a água. Então, como é que você vai representar o elemento água? Gente, o elemento água, ele pode ser representado por coisas assim, tipo vasos, taças, cálices, copo, que mais? E a própria água. Então, esse cálice, ele pode estar com água, pode estar sem água, porque ele pode ser já também o símbolo da água, tá? Então, tudo isso que tem esse formato aqui, né, que recebe, que tem a ver com o elemento água, né, que é também a copa, né? Vocês já viram aí, se alguém aqui estuda ou conhece o tarô, o copas, né, dos arcanos menores, copas está relacionado às emoções, é o elemento água. Então, um cálice, um copo com água, tudo isso vai representar. Então, veja aí, você tem certeza que você já tem alguma coisa que represente o elemento água. Uma coisa que eu peguei também de dica essa semana para trazer para vocês pode ser algo da cor azul também, que o azul, ele representa também o elemento água, o feminino, né? E conchas. Então, se você tem conchinhas que você trouxe da praia, também representa o elemento água. Ou ainda uma vela azul, ou cristais azul claro, né? Então, tudo isso pode representar. Eu gosto bastante da taça mesmo com água, não sei se dá pra ver aqui, dá pra ver parte do meu altar. Eu vou mostrar a minha... Ó, essa aqui é a minha representação de água do meu altar, tá bom? É essa tacinha aqui com água. Eu troco essa água todos os dias. E às vezes, quando eu tô sentindo mais pesado o ambiente, eu coloco ela com sal, tá? E deixo aqui durante o dia captando as coisas. Muito bem, tudo bem, elemento água? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando, tipo, pode isso, pode aquilo, tá? Lembrando que não tem o que não possa, porque é o seu altar, então você pode escolher. Vamos para o elemento fogo. O elemento fogo, ele vai representar, eu falei, né, do elemento água, né, que ele representa as emoções, tá? Então, por isso que é importante, né, a gente entender também um pouquinho dos 4 elementos. Mostra o seu altar. Vamos ver. É que tá no negócio aqui, eu não quero que... vai dar pra virar, ó. Este está meu altar hoje. Ó, tem plantinha, tem a minha velinha, tem cristal, tem um Buda lá atrás, tem a lua, né? As quatro fases da lua, que eu também adoro. Tem até uns óleos essenciais ali que eu tava usando, né? Aquele é o meu altar. Então, eu deixei aqui uma parte, né? Então, o elemento água, ele vai representar isso. E esse movimento também, né? A água, ela tem essa representação também da intuição. A água, ela também representa o nosso inconsciente, né? Então, quando a gente mergulha nas águas profundas do nosso inconsciente, a gente descobre as coisas. Então, tudo isso é representação da água. Fogo. O fogo vocês podem representar com uma vela mesmo, como eu falei, ela pode estar acesa ou não, mas uma vela. Se vocês quiserem representar ainda com a cor que está relacionada ao elemento fogo, pode ser uma vela vermelha, tá bom? Ou qualquer vela. Então ela vai representar essa chama, né? O fogo, gente, ele representa justamente a ignição, aquilo que dá força de vontade, sabe? Então, sem o fogo, a gente não tem calor para cozinhar. Sem o fogo, energia, por exemplo, no corpo, a gente não consegue digerir nossos alimentos, né? Porque o que é o fogo ali? Ele é o que vai queimar as calorias, né? Quando você come uma coisa, fala quantas calorias tem. Como que a gente descobre quantas calorias tem um alimento? Isso eu aprendi na faculdade.
você queima ele. E aí tem lá um aparelho que capta ali quanto que precisou de calor para queimar aquilo ali. Então, um alimento, o que acontece com ele? A gente come ele e o fogo, a energia, transforma ele em força para nós. Músculo, energia para correr, para falar, sangue, tudo que a gente precisa. Então o fogo ele tem essa capacidade de transformação. Se você pega lá, ó, então já vou dando dica de ritual. Se você quer, escreve num papel, né? Tudo aquilo que você não quer mais na sua vida, inseguranças, medos, crenças limitadoras, enfim, todas as coisas que você não quer mais e queima, você tá fazendo um ritual de transmutação daquela energia. Você tá falando fogo, transmuta isso, transforma isso em outra coisa. Ele vai consumir aquilo e vai transformar em luz, em energia, em outra coisa, né? Então, ele é um elemento tanto da força de vontade, né? Daquilo que você precisa para fazer o carro funcionar, por exemplo. Você precisa daquela energia, daquela primeira, da partida, né? Aquele foguinho, né? Quando eu falo, gente, precisa de um foguinho aí para fazer o negócio acontecer. Que se tiver assim, ó, sem energia, nada acontece. Precisa de alguém falar assim, vamos, vem dar foguinho. Como que é o foguinho de quando a gente tá pulando corda? É muito rápido, você não dá nem conta, né? Então o fogo é essa energia, essa potência. Ou para realizar, né? A energia inicial para realizar, ou de transformação. Então, coisas que podem representar o elemento fogo, né? No tarô, o elemento do fogo ele é representado pelo bastão de madeira. Então você pode ter um bastão de madeira no seu altar para representar o fogo. O que na magia, na bruxaria, é o que o pessoal chama de varinha, né? A varinha mágica, que é aquela intenção, quando você fala 1, 2, 3 e já, abracadabra, tchum! É a intenção, né? Aquilo ali que você fala, vai ser esse aqui, é onde você foca, né? Tipo, vai ser aqui e tal, e põe a sua energia. Então pode ser isso, ou pode ser uma vela também, tá? Beleza? Elemento fogo. Podemos seguir? Olá, pessoas chegando. O ar. O ar, gente, o elemento que está relacionado aos nossos pensamentos. Imagina que você tá lá, assim, sem fazer nada, você tá bem, está tranquila, tá tudo certo. De repente, algo corta o seu pensamento. Vem um pensamento. É assim que o pensamento chega pra gente. Assim, ó. Como um sopro, não é? Às vezes você nem tá esperando, vem um pensamento, vem uma memória, né? Ou você tem uma ideia. O raciocínio, ele é representado pelo elemento ar. Da mesma forma que você tem uma ideia, essa ideia se esvai também. Se você não vai lá e concretiza. A gente já vai chegar no elemento terra. Então, se fica só no plano das ideias, é volátil, volátil, voa, é um sopro. Então, o ar precisa estar lá no seu altar e ele vai ser representado, você pode trazer como simbologia, um incenso, por exemplo, que é algo volátil ali, a fumacinha do incenso. Outra coisa que representa o elemento ar também são os óleos essenciais. Também eles têm a relação com a terra, porque são da planta, né? Mas se você colocar ele ali pra queimar mesmo, né? Naquele richô, né? Ele vai estar emanando ali esse aroma. Então, o aroma a gente percebe pelo ar. O incenso também. Você também pode trazer uma pena, né? Às vezes a gente tá passeando na fazenda, assim, tal, encontra uma pena bonita, né? Ou na rua mesmo, né? No parque, pode trazer para o seu altar e colocar lá. A pena também, ela representa muito bem o elemento ar. Outra coisa que representa o elemento ar é justamente o que ele está relacionado no tarô, que é a espada, o punhal, né? Então, como eu falei para vocês, o pensamento é aquilo que corta, né? Que vem assim, ops, veio um pensamento. Então, essa faca que está relacionada ao elemento ar, do raciocínio, do pensamento, e que também é direta, né? Representa o elemento ar e pode estar no seu altar, certo? Aqui eu tenho um incenso, o Palo Santo, que não tá fluindo agora aqui, mas ele tá aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho o incensáriozinho e os Palos Santos, que eu queimo com frequência, muita frequência. E os incensos também, tá? What else?
Ele falou evitar pena de pombo. Também não sinto de trazer pena de pombo. Quando a gente vai no parque, às vezes a gente vê aquelas penas verdes das maritacas, né? Ou às vezes tem aquelas pintadinhas de rolinha, né? Que também é super bonitinha, assim. Então, essas aves, assim, que nos remetem a coisas belas, né? Também é muito legal. Eu curto bastante. Uma vez eu trouxe uma pena aqui pra casa, linda, gente, de jacu. Jacu é tipo uma galinhona grande do mato, assim, uma galinha selvagem, bem maior, bem maior. E eu tava numa pousada e encontrei. Gente, ele é uma pena preta gigante. Adivinha? Estou olhando aqui pra pessoa que acabou com a pena. O meu gato amou a pena, só que ele brincou tanto com a pena que ela só sobrou um tequinho assim. E é brinquedo dele agora. Senão estaria no meu altar também. Tá? Então a pena também ajuda. Ou melhor, representa o elemento ar. Agora vamos lá. Terra. Penúltimo elemento, né, gente? Penúltimo, porque a gente sabe aqui que depois ainda tem a espiritualidade, né? Aquilo que vai representar a divindade para você. Então, a terra, ela é chão. Terra é aquilo que a gente consegue pegar, tá? Então, tudo aquilo que a gente consegue pegar, passar a mão, assim, sentir, né, tal, com a mão mesmo, é elemento terra. Então, nada disso dá pra gente fazer com os outros elementos, né? Aquilo que a gente consegue segurar e sustentar, né? De forma segura, é o elemento terra. Como que a gente traz o elemento terra pro nosso altar? Ai, que lindo! O meu fazia isso quando era filhotinho, o Cris. Era tão bonitinho. E tinha a água dele lá e ele subia pra tomar água do altar, da tacinha. Agora ele não faz mais isso, mas ele fazia muito. Era muito bonitinho, eu nem tinha coragem de brigar, falar, não faça isso, porque ele é tão fofinho. E eles adoram, né, gente? Quando a gente começa a ritualizar, a meditar, o meu, nossa, super, ele, não importa o que ele tá fazendo, ele vem e fica ali do meu ladinho, porque ele também, os gatos também transmutam energia, né? Eles são criaturas extremamente intuitivas e psíquicas. E aí, gente, a terra, então, como é que a gente representa a terra no nosso altar? Com terra é uma coisa, então você pode ter um vasinho de planta. E aí, o que é legal, né? É que vocês vão perceber que quanto mais você sustenta ali o altar, mais ele vai ganhando energia. Então ele começa, sei lá, com uma plantinha e aquela plantinha pequena. E aí com o tempo aquela plantinha vai crescendo. Então o altar, quanto mais você alimenta ele de energia, mantém ele limpo, com frequência. Oi, Rô! Oi, Selma! E mantém ele limpo, com frequência e tudo mais. Ele vai te devolvendo essa energia. Então, olha só, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui. Adivinhem que planta é essa? É, assim, um dos meus maiores xodós ultimamente. É uma batata doce, gente. Que eu não cozinhei e ela começou a brotar. E aí, um belo dia, eu falei, gente, tava sem nada pra fazer uma sopa. Falei, eu vou fazer uma sopa com essa batata. Só que eu não tive coragem de cortá-la toda. Eu cortei só um teco, deixei esse tequinho com a plantinha. Gente, era desse tamanho o broto. Fiz a sopa, comi a sopa e aquele brotinho ficou lá. Passou uma semana, passou duas e o broto lá, gente. Olha quanto nutriente que tem isso aqui. Sustentou durante semanas a plantinha. Cortada ainda. Parte da batata já tinha ido embora. Você sabe que a batata doce, ela é uma raiz, né? Aí, gente, eu peguei e falei, quer saber, vou pôr na terra. Mas ela tá crescendo loucamente. Eu não sei onde vai dar isso aqui, gente. Mas tá aqui, né? Então, isso aqui vai mostrando pra gente... Ah, e tem o cúrcuma também. Olha só. Minha mãe me deu cúrcuma. Cúrcuma, ela também é tipo um gengibre, só que se você corta ela é laranja, né? É um negócio maravilhoso pra colocar no alimento, que dá muita energia também. E ela está lá, ó, tá vendo? Dá pra ver porque algumas ficaram pra fora. Começou a dar um brotinho. Eu esqueci dentro do Tupperware. Quando eu abri, tava brotando. Eu coloquei na terra, gente. Ela tá assim. Isso é uma cúrcuma. Aquele pó amarelo que você compra no supermercado. É isso aqui. Eu fico maravilhada. Tô felizona que ela cresce em tubinhos assim e vai se abrindo. É uma beleza. Então, é muito lindo de ver a vida crescendo no seu altar. Então, você pode colocar um vasinho de planta com terra. Pode estar na água, Mara. Pode estar na água também, tá? Não precisa ser planta na terra, não.
cristais, e aí isso é muito importante falar. Nossa, mas eu não tenho um quartzo rosa. Nossa, eu não tenho um citrino para colocar no meu altar. Gente, pode ser aquela pedra que você encontra na praia, na cachoeira, quando você vai passear, encontra pedra de rio. Pega uma e leva pro seu altar, pede licença, tá bom? Pra Mãe Natureza. Agradece, pede licença pra Mãe Natureza e entrega pro seu altar. Eu mesma tenho pedra aqui, ó, ela tá no meu vaso. Essa aqui, gente, eu já nem me lembro mais de onde que ela vem. Mas ela, acho que ela é ou de rio ou de uma viagem que eu fiz. E ela tá aqui, né? Então, isso aqui já representa o elemento terra, tá, gente? Não precisa ser um cristal de quartzo, tá? Oi, Cat! Posso chamar de Cat? Catiusca, querida. Bem-vinda, amada. Então, pedras, cristais. Outra coisa, que tudo que representa, gente, o elemento terra no sentido matéria. Então, o que a gente precisa para estar na matéria? Comida, né? Sem comida, a gente não sobrevive, a gente não está na matéria. A matéria precisa de alimento. Então, uma fruta você pode colocar no seu altar. E aí, é muito bacana observar, assim, quanto tempo ela vai durar. Às vezes a gente acha que vai apodrecer rapidinho, às vezes ela dura um tempão, porque tá energizada ali por energias ocultas que a gente não vê, né? Tá ali sendo alimentada. Outra coisa bacana, moedas, porque outra coisa também que nos mantém aqui vivos e vivas é, ó, din-din. Então, o dinheiro, ele é uma energia, né? É uma coisa materializada ali de sustento também, de aterramento. Então, você pode ter moedinhas, pode ter cédulas, né? Bem à vontade. Pode! Tava falando isso no começo. Se você tem alguma crença, ou se você não tem, mas se identifica com Santo Antônio, com qualquer coisa, pode ter também. Entende? Então você vai trazendo os elementos. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre esses elementos extras, né? Se a gente pode dizer assim. Falando aqui um pouquinho dos 4 elementos. Então, ó, terra, cristais, vasinho com planta, ou planta aquática, né? Também tem plantas, moedas, frutas, tá? Tudo isso. E também, gente, o próprio símbolo do elemento terra, que é o pentagrama, né? Que é a estrela de 5 pontas, ela é a representação do pentagrama, do elemento terra, né? O pentáculo, que é aquilo que a gente vê também no tarô. O tarô tem lá os 4 elementos. E o naipe de ouros, que é aquela moeda com o pentagrama, né? É o símbolo do elemento terra, um dos, tá, gente? Porque existem outras filosofias, enfim, tem candis, né? Existem aí culturas diferentes que vão representar de outras formas. Assim, na bruxaria e no tarô é o pentáculo. Então, se você tiver esse pentáculo, pode estar até num pingente, alguma coisa, você pode colocar lá representando o elemento terra, tá? Me diz aí, gente, vocês têm os elementos de tudo que eu falei aqui? Já dá pra montar um altar aí? Tenho certeza que sim. O que mais? Vamos agora então à divindade. Depois dos 4 elementos, gente, por que a gente tem o 5º elemento, né? Quem que assistiu o filme O 5º Elemento? Vocês assistiram o filme O 5º Elemento? É muito legal. Bruce Willis, Mila Jovovich, filme assim, foi super blockbuster nos anos 90 e ele tem uma mensagem muito bonita. Então, ele é sci-fi assim, né, coisas alienígenas, mas tem essa mensagem bonita no final. Então, o 5º elemento, gente, é justamente o elemento que vai unir os outros. Você pode chamar esse elemento do divino, pode ser o que você acredita como sendo a divindade, tá? Você pode trazer esse 5º elemento como sendo NSO? Não? Não! Foi escrever errado. Não assistiu o 5º Elemento? Gente, eu não vou saber dizer em que plataforma que tá, porque na época que eu assisti, eu acho que, sei lá, eu aluguei na locadora, sabe assim? Ou passou na Globo, alguma coisa assim, eu era criança. Assistam o 5º Elemento.
Ele é um filme tipo meio bobinho assim, mas é super interessante no final a mensagem. Então, gente, o quinto elemento é você. É a sua intenção, é a sua intuição, é a sua vontade de realizar, né? É a centelha divina dentro de você. E aí, como é que você vai representar isso, tá? Você pode representar como você quiser. Você pode trazer a imagem de uma divindade que você se conecte mais. Pode ser do panteão grego, então você pode trazer lá uma deusa, Artemis, Afrodite. Você pode trazer um Ganesha, uma Lakshmi, uma Iemanjá, um Xangô, se você gosta dessas culturas ou dessas filosofias. O que te... Olha lá, ó, a Mara é o Ganesha, também adoro Ganesha, e tem um Buda aqui que pra mim eu tenho em todo lugar, né, gente? Inclusive no meu braço tem um Buda. Então, eu adoro demais. Então, pode ser um Buda. O que mais que eu tenho aqui? Ai, gente, eu tenho essa pedra linda aqui, olha. Que eu ganhei quando eu fui numa pousada lá em São Francisco Xavier. A dona da pousada é uma pessoa, assim, de uma doçura. Ela que cozinha as geleias, ela que faz tudo, assim. Depois, quem quiser, me chama no direct que eu passo o contato com a pousada maravilhosa. Inclusive, foi onde eu achei a pena do jacu também. E aí, ela pinta... Ela que pinta nas pedras, ela pega as pedras na cachoeira e olha essa pedra, gente, que coisa feita, é um ovo praticamente, né? E aí ela pinta, né? E eu escolhi essa aqui pra trazer de lembrança. Que mais que eu tenho aqui? Eu acho que de divindade é só. O seu japamala pode estar no seu altar, claro. Aqui está, o meu fica aqui também, né? Os meus ficam aqui também. Esse meu fica aqui junto com as pedrinhas. Tá? O que mais de divindade que vocês podem trazer? Que perguntaram aqui, né? Com relação a... ela é uma maravilhosa. Perguntaram do Santos. Pode ser um Santo Antônio, uma Nossa Senhora Aparecida. Gente, a Nossa Senhora Aparecida é tipo a deusa, né? É a deusa, é o feminino, é a grande mãe também, né? Que quem não é Nossa Senhora, senão a grande mãe do Filho de Deus na Terra, tipo, toda essa representação, né? São simbologias, são coisas que vão nos ajudar na conexão. Tudo que for te auxiliar na conexão você traz. Pode, perfeito, Vivi. Olha o que a Vivi falou aqui, uma foto nossa, eu ia falar agora de foto. Pode ser uma foto sua, hoje, uma foto sua criança, que te lembre aí dessa sua criatividade, dessa sua vitalidade, dessa maneira leve que você levava a vida quando você era criança, né? Porque muitos de nós às vezes precisam resgatar essa criança pra fazer algumas coisas na vida, né? Precisa ir um pouco desse frescor, de não ter medo, de se jogar um pouco. Então, ter ali uma foto sua adulta, ou quando criança, ou fazendo alguma coisa que você gosta, né? Vocês podem ter isso, é super indicado. Foto dos antepassados. Gente, isso é muito poderoso. Porque os antepassados são as forças presentes em nós e que realmente a gente sabe que estão no nosso background ali quando a gente está ritualizando, quando a gente está orando, quando a gente está se conectando. Então, assim... Os antepassados, né, avós, bisavós, você tem aquela foto do vô, sabe, que você adora, que você adorava, ou às vezes que você nem conheceu, traz. Isso é um movimento de gratidão muito forte, de honra aos antepassados. Isso dá muita força para você do presente. Então, honrar os antepassados no altar é muito maravilhoso. Você pode ter sempre lá, ou você pode trazer durante um ritual específico que você queira fazer, né? Então, a foto dos ancestrais também é maravilhoso. E existem muitas superstições em relação às coisas, né? De que não pode foto de morto, de que não pode acender vela em casa. Isso, gente, são superstições. São ideias, às vezes, que vêm e que a gente nem sabe de onde. Então, às vezes, sei lá, um cuidado, um medo de que pegasse fogo. O pessoal falava que não podia ter vela em casa, né? Mas é só você tomar cuidado. A vela, ela vai trazer ali luz. Eu adoro, gente. Eu me sinto nua sem vela. O fogo, pra mim, é muito importante. Eu adoro ter fogo. Eu preciso, assim, tipo, não fico completo quando não tem o foguinho ali aceso. Eu só não compro a vela de 7 dias mesmo, porque eu falo, putz, vou ter que apagar à noite, né? Mas é uma boa ideia, tipo, todo dia acender, né?
A vela de 7 dias ela dura mais. Então, tudo isso vai alimentar o seu altar. Então, por exemplo, se você quer fazer um ritual de prosperidade, por exemplo, não, eu quero mais prosperidade e tudo mais, você pode trazer mais elementos, né, para aquele momento ali. Então, você pode fazer um prato com frutas muito mais completo, trazer flores, moedas, ritualizar, né? Então, colocar no papel tudo que você não quer mais de escassez, de crenças, tudo mais, queimar, né? Intencionar aquele momento, fazer uma meditação e aí depois você pode consumir uma daquelas frutas, né? Ou descartar na natureza, por exemplo, né? Então, vocês vão aí combinando esses elementos e intensificando. Então, quando o que é o mais poderoso? O mais poderoso do altar é quem faz o altar, tá? Então, o quinto elemento é o mais importante, que é você. É o amor, é a substância que gruda todos esses elementos e faz pessoas, planetas, bichinhos, né? O alimento. Então, essa energia é a mais importante, é a sua intenção. Então, caso você não tenha nada disso e queira fazer um ritual, queira intencionar, queira mentalizar, queira meditar, é possível, tudo isso vai potencializar o altar. Eu gosto muito daquela alusão que se faz assim, de que ele é como se fosse uma antena, né? Você se remete a ele para fazer a oração, então ele potencializa, ele é um potencializador, mas não que não possa ser feito, tá? Exatamente, a Andrea falou aqui sobre a intuição, né? Que a intuição é o mais importante, que tudo é válido, exatamente isso. E a espiritualidade, como eu tava falando no começo, né? Ela justamente é algo livre, que está em todos nós. Então ela não precisa receber nenhuma regra de nenhum lugar, não tem que nada, né? Pode tudo, né? Pode tudo que for para o bem, benevolente. Se for para o bem de todos, né? Seu e de todos, não tem problema fazer, né? Então é bem isso. Outra coisa legal da gente falar é que, assim, algumas vertentes, algumas religiões e tal, eles dão lugar para cada coisa no altar. Eu não sigo nenhuma religião, né, e nenhuma filosofia específica, mas algumas delas, se vocês forem pesquisar, né, algumas linhagens, filosofias específicas da bruxaria e tudo mais, às vezes fala de que ponto do altar tem que ficar aquilo, né? Então, tipo, leste, norte, sul, leste, oeste, tá bom? Pode ter no quarto? Sim. Pode ter planta? Sim. Então, é pra usar a mesma intuição, porque aquilo é seu, gente. Se no seu altar você não puder ali colocar o que você tem vontade, não sei mais onde vai ser, né? Então, solte a imaginação. Então, eu vou falar aqui agora rapidamente, deixa eu ver que horas são. Tá, vou falar rapidinho, gente, das luas e da energia das luas, que vocês podem alimentar o altar ou ritualizar nessas luas, tá? Então, por exemplo, hoje tá entrando uma lua nova. Então, o que é legal de fazer justamente hoje? Tudo aquilo que você quer que se inicie, porque a lua nova, ela é o início, né? Ela tá ali, assim, tudo que você quer começar coisas novas, novos projetos, novas parcerias, né? Um projeto que você quer começar, por exemplo, hoje é o dia de você ritualizar para esse projeto, né? Pode escrever e colocar lá no seu altar com uma fruta para você manifestar, enfim, usem aí a intuição, né? Mas hoje, por exemplo, é o dia dos inícios e isso é a lua nova. Tá? A lua nova, ela é assim uma finalização mesmo, então ela finaliza algo para que algo possa começar ali, dali em diante, tipo amanhã a lua já começa de novo a aparecer, então a lua nova é inícios. Depois na lua crescente, o que a gente pode fazer na lua crescente? Tudo aquilo que você quer que cresça, né? Então tudo aquilo que você quer colocar energia para que aumente, para que se multiplique. Então lua crescente é super legal de fazer rituais, por exemplo, de abundância, de prosperidade, né? Na lua cheia é a plenitude. Então você pode fazer um ritual na lua cheia para tudo aquilo que você quer
na verdade, assim, todo ritual é bom fazer na lua cheia, porque ela está plena, ela está pronta para parir, tá, gente? A lua cheia é uma mulher grávida. Basicamente, essa é a energia arquetípica da lua cheia. É a mulher grávida, ela está prontinha para parir, tá cheinha. Então, aquela energia, gente, é tudo no auge, tudo no auge. Emoção no auge também, né? Ou os bichos ficam tudo louco, fica tudo no cio. É uma loucura a lua cheia. Então, todos os rituais podem ser feitos na lua cheia e ela potencializa. Então, digamos assim, eu quero ficar rica, tipo, na lua cheia rica ao quadrado, entendeu? É plenitude total. É por isso que as coisas transbordam na lua cheia, né? A maré alta é na lua cheia, ela tem um magnetismo muito forte. Rituais para o amor, se você quer atrair coisas, a lua cheia é maravilhosa. Então tem aí o seu calendário lunar para você saber quando ritualizar no seu altar. A Cris adorou, certo? Quer conseguir um amor? Lua cheia. E a lua minguante, gente, ela chegou no seu auge e aí ela começa a voltar, né? Então a lua minguante não tem nada de ruim, a lua minguante, se você usar a energia correta. Então o que é legal fazer lua minguante é tudo que você quer transformar, né? Então pensa que assim, a lua minguante é a energia da faxina, tá? Então, tipo, você vai tirar tudo, limpar, ver o que você quer, o que você não quer mais, o que você vai fazer com aquilo que, né? Então você vai observar, você vai fazer uma retrospectiva da lua cheia, né? Tudo que você manifestou, tudo que você vivenciou naquela lunação, né? Daquilo ali, o que foi bacana, legal, isso aqui, foco. Isso aqui não foi bacana, transmuta. Então esse aqui fica, não quero mais, né? Então é a hora de selecionar e transformar, né? Então, não necessariamente descartar, mas você acha lá aquela camiseta, né? A energia da faxina, você acha lá aquela camiseta no fundo do armário que você fala, putz, eu até gosto dela, mas acho que eu vou cortar as mangas, sabe assim? E aí você vai lá e corta, e personaliza, e estiliza e transforma. Então a lua minguante é ótimo para transmutação, transformação e seleção. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu quero, o que eu não quero, tá? Amando. Ai, que bom, Adriana! Que delícia receber esse amando! Gratidão, amada. Muito feliz de estar curtindo, tá? Então, a energia é justamente de transformar coisas. Então, rituais com o elemento fogo no seu altar são super indicados na lua minguante. Então, por exemplo, tem uma pessoa que eu quero esquecer, ou tem uma relação que eu quero transformar, ou tem uma coisa que eu não quero mais, você vai lá no seu altar e utiliza ali a energia do seu altar, plus, né, plus a energia da lua minguante para transmutar energias que você quer transformar, tá? Não vou nem falar que você não quer mais, porque é muito difícil a gente excluir. Energia a gente não exclui, a gente transmuta. Então, o que você quer transformar, transmutar e selecionar. Certo? E por último, já falei a lua minguante, ela é a última, porque depois começa a nova de novo. Então, depois que aquela míngua, começa tudo de novo. Então, é cíclico, tá? Então, por isso que é muito importante a gente manter nosso altar alimentado. Como que a gente alimenta o altar? Limpando com frequência. Eu tenho meu rios aqui mostrando lá limpando meu altar. Então, essa frequência, gente, vocês vão sentir. Lua minguante, por exemplo, pode ser um ótimo momento para fazer a limpeza do seu altar, tá? Então, intuitivamente eu fiz o meu na lua minguante, acho que estava minguante. Mas você pode, por exemplo, selecionar, tá minguante, hora de transformar, transmutar, né? Trocar as coisas de lugar, reenergizar, limpar os cristais, tá? Que eles precisam dessa manutenção de energia também, né? Reobservar ali onde que vão ficar as coisas, se vai mudar de lugar, se vai se manter no lugar, o que você tira, o que você coloca, né? Então, uma forma de alimentar o altar é isso, é fazer manutenção dele, de limpeza dos itens, recolocação dos itens e oferendas também alimentam o seu altar. Então você pode, sim, nossa, maravilhoso, a Cristiana falou aqui sobre colocar fonte. Sim, a fonte, elemento água, e traz aí toda uma sensação de soninho, né, aquele barulhinho e tal, muito legal. E de movimento, né, sempre o frescor da água corrente, muito bacana. E sempre acender o incenso, a vela. E aí, gente, mais importante de tudo, lembrando, quem que é o principal no altar?
você. Então, quando você estiver alimentando o seu altar, coloque intenção. Por que é que eu tô pondo essa fruta aqui? Por que é que eu tô acendendo essa vela aqui? O que que eu quero com esse foguinho dessa vela, né? Então, às vezes é no dia a dia, vou acender a vela, eu intenciono que essa chama, que essa energia esteja sempre acesa. Eu intenciono luz, então para hoje eu quero luz aqui para os estudos que eu preciso fazer, para o projeto que eu preciso criar, né? Então eu peço a energia do fogo, do meu espírito que esteja sempre aceso, né? Então coloque ali uma intenção, tá? E isso vai mudar totalmente a energia do seu altar, a intenção que você coloca, certo? Ah, lembrando, né? Não tem lua ruim para fazer nada, depende do que você vai fazer, ela vai potencializar. Então, nossa, quer dizer que não pode fazer ritual para o amor na lua minguante? Não, não é isso. Você pode fazer o que você quiser, que a sua intenção é o principal. Só que essas outras energias, né, dos elementos, das lunações, elas vão potencializar o seu ritual, a sua intenção, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido as dicas, as sugestões. Quero ver todo mundo montando o altar aí, se conectando, porque é muito bacana. Eu mesma comecei com o altar assim, tipo, o que eu tenho? Tá, plantinha, tem uma pedrinha e era aquilo. E ele foi crescendo e cada vez ele fica maior, mais alimentado, mais energia. Então, como eu falei pra vocês, da plantinha que tá crescendo aqui perto do meu altar, ela tinha uma folha. Isso era um tanto de energia. Agora ela tem 10 folhas. É aquela energia vezes 10. Então tudo que tá ali é energia. Quanto mais coisa, mais energia, né? Então alimentem o altar de vocês. E assim, deem o tempo dele para crescer, porque ele vai crescendo junto com vocês, sabe? Conforme vocês vão se espiritualizando mais, aumentando o seu grau de complexidade em você, automaticamente você também vai sacando mais ali daquele altar e vai aumentando a conexão com ele. Agora, quando você tiver ali aquele cristalzinho naquele cantinho, aquele copinho de água, aquela plantinha, medita ali pertinho daquilo e sente a diferença, sabe? Se remete àquele espaço, àquela foto para intencionar as coisas. Isso potencializa o maior poder que existe, que é o seu, certo? Gratidão, precisava muito das orientações, estava travada a montagem do meu. Ah, que legal! Então agora bora começar. Quem sentir depois no coraçãozinho aí de me mandar a foto, eu vou amar, adoro receber. Tanto os japamalas que vocês fazem, os altares. E é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, é só me chamar. Lembrando que amanhã vai ter imersão essente, a gente vai se conectar com a intuição, a gente vai voltar para dentro. São algumas vivências, algumas reflexões, alguns exercícios práticos que eu vou trazer nesse final de semana para ajudar a você se conectar com essa coisa mais importante do seu altar, que é você, tá? Então, onde estão as respostas? Em você, né? Onde está tudo que eu preciso? Em você. Mas às vezes a gente não sabe perceber, sentir, a gente não saca se é intuição, se não é, como é que faz para intuir melhor as coisas, enfim, tudo isso a gente vai vivenciar de forma muito prática, muito viva, amanhã e domingo. São 2 dias, tá? Aproximadamente, eu coloquei já lá no grupo de WhatsApp o cronograma, né? Mas a gente tem um período de 2 horas e meia da manhã, fazemos uma pausa e voltamos mais 2 horinhas à tarde para finalizar, concluir, discutir um pouco o que aconteceu. Se você sentir no coração de participar, me manda um direct que eu mando o link do WhatsApp, onde o link do Zoom estará disponível, vai ser pelo Zoom, tá bom? Então, estão todos convidados e convidadas para a imersão, é online, gratuito. E é isso, gente, gratidão, até a próxima, tchau, tchau!